entre você e a mulher, e entre a tua descendência e sua descendência. E um dia, do ventre dessa mulher, vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Vai nascer um que vai esmagar você. Naquele mesmo momento, com o homem caído, Deus tem um plano de redenção para a humanidade. Glória a Deus por isso. Deus, o desejo do coração de Deus é trazer novamente um homem de volta à sua presença. E Satanás passa agora a dominar o planeta, a humanidade com um chicote de ferro. Satanás agora passa a torturar o ser humano. Satanás agora passa a causar o maior caos na humanidade, no planeta Terra. A Terra sofre por causa dessa presença maligna agora dentro da humanidade. E Deus, para que esse plano dele desse certo, ele precisa encontrar um homem e entrar numa aliança com esse homem. Porque Deus precisa ter olhos na terra, ele precisa ter mão na terra, ele precisa ter pés na terra, ele precisa novamente ter autoridade na terra. E se tem um princípio que Deus estabeleceu e não deixa de cumprir, é que tudo que ele vai fazer na terra, ele vai fazer através do homem. Então ele precisa agora ter um homem na terra que possa ser usado para que ele possa agora trazer novamente a humanidade de volta. E Deus um dia vai lá na terra de Ur dos Caldeus, encontra lá um homem chamado Abraão. E a nossa Bíblia nos diz em Gênesis 12, versículo 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá à terra que te mostrarei. Então foi assim que Deus resolve chamar esse homem para entrar nessa aliança com ele, para que um dia, através desse homem, toda uma geração, todo um povo pudesse pertencer a ele. Aleluia. Deus resolve separar esse homem, para que um dia, toda a geração posterior a esse homem também fosse separada para ele. Glória a Deus. Também fosse santificada a ele. E Deus então assume essa aliança. Abraão também assume essa aliança para com Deus. E assim Deus começa a separar um povo especial que iria receber bênçãos especiais. E por meio desse povo, todas as famílias da terra seriam benditas. Deus tira Abraão do meio do seu povo, do meio da sua parentela, porque certamente a parentela de Abraão não condizia com aquilo que Deus tinha como princípio. Certamente a parentela de Abraão era também corrompida. Certamente tinha pessoas ali que não adoravam ao Senhor, adoravam aos outros deuses, ou ofereciam holocaustos a outros deuses. E Deus percebeu que Abraão ali, ele não poderia ser usado por Deus. Resolve tirar então Abraão, separar Abraão, coloca Abraão à parte. E agora Deus manda Abraão a uma terra que ele iria mostrar, e faz uma promessa que Abraão seria agora um grande líder, um pai de uma grande multidão. Abraão se casa com Sara. E um dia, Deus visita novamente a Abraão e diz a ele: Abraão, Sara vai ter um filho. E o filho será o filho da promessa. É com esse filho que vai iniciar todo o processo. É com esse filho que vai se iniciar toda a sua geração, toda a sua descendência. Só que Abraão tem um filho com a sua escrava Agar. E o nome desse filho agora é Ismael. E Deus resolve separar Agar e Ismael. Tira eles dali. Volta a Abraão e disse: Abraão, meu querido, eu falei que o seu filho da promessa iria ser de Sara, não de Agar. E Sara se encontra grávida. E grávida de Isaac. Nasce Isaac. Isaac um dia se encontra com uma mulher formosa chamada Rebeca. Casa-se com ela. E Rebeca agora também tem filhos. Uma gestação de 2 filhos gêmeos. E o que acontece? Esses 2 filhos dentro do ventre de Rebeca começam a brigar. Esses 2 filhos começam a se degladiar ali dentro. E aí Deus diz assim: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho
servirá o mais moço. Está em Gênesis 25, versículos 22 e 23. A promessa então estava ali sobre Jacó e não a Esaú. E não a Esaú. Os 12 filhos de Jacó nascem e passam a ser a nação de Israel. Quando Moisés tira aquele povo do Egito de forma gloriosa, passando pelo Mar Vermelho, um grande livramento, Deus agora também separa mais uma vez o seu povo, tira eles de dentro do Egito, leva para uma terra que Deus havia prometido dar. E agora está novamente Deus separando o seu povo, já um povo agora muito numeroso. Sai Israel do Egito. E agora na velhice, Jacó abençoa um dos seus 12 filhos, abençoa a Judá. E a Bíblia diz assim, em Gênesis 49, 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os seus povos. Mais tarde, Deus especificou que Davi, descendente de Judá, seria o ancestral do Messias, lá em Salmos 89, versículos 3 e 4. Então nós estamos vendo aqui Deus trabalhando na humanidade, separando o seu povo. Nascia um, e Deus através dele separava esse povo. Nascia outro, nasceu Isaac, e Deus separava o seu povo através de Isaac. Nasceu Jacó e Esaú, Deus separou, colocou Esaú para um lado, pegou Jacó e começou a formar. De Jacó veio 12 filhos, formaram a nação de Israel, e agora Deus separa 11 para um lado e pega um, levanta Judá, porque de Judá viria Davi, e de Davi o tão esperado Messias, que Deus fez a promessa lá no Éden, no exato momento em que o homem pecou. Deus estabeleceu que um dia nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E todo esse processo, o plano de Deus é trazer o Messias à terra. Então Deus precisa separar o seu povo, porque Deus há projetos específicos para o seu povo. Por isso o seu povo não pode ser misturado. Por isso o seu povo não pode receber doutrinas que não condizem com aquilo que é projeto de Deus. O povo de Deus precisa ser separado. E Deus, em toda a humanidade, está fazendo isso. E nos dias de hoje, querido, Deus continua fazendo isso. Deus continua separando os seus eleitos. Continua cuidando dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Deus continua fazendo isso. Glória a Deus por isso. Foi assim então que Deus separou o seu povo dos povos pagãos daquela época, que cercavam o seu povo, ordenando que Abraão saísse do meio dos parentes, separando Jacó de Esaú, e assim foi. E lá, quando aquele povo entra em Canaã, Deus avisa para aquele povo que não tomassem como esposas mulheres de nações pagãs de Canaã. Deus diz isso: olha, não tomem como mulheres para vocês, mulheres que pertencem a nações pagãs de Canaã. Deus deixa isso explícito. E aqui eu quero abrir um parêntese, se me permite. Hoje nós já não vemos isso com tanta frequência. Hoje nós já não vemos mais essa preocupação entre os jovens. Eu falo para o jovem porque eu sou jovem. Cadê Fabiana, né? Fabiana, sou jovem. Ela vai concordar. Sou jovem, então eu falo com muita autoridade para jovem. E sabe por que eu falo com muita autoridade para jovem? Porque eu me converti um dia. E aqui dentro da igreja, eu ouvi esse ensinamento. A pastora Silvia teve uma época que ela ministrava as redes de jovens. E a ministração dela consistia em gerar no coração do jovem essa necessidade de honrar a Deus, até mesmo no seu relacionamento. Porque nós entendíamos que éramos um povo separado. E de tal forma, nós não poderíamos buscar em outro lugar, a não ser dentro da família de Deus, aquelas que seriam, a pessoa que seria o nosso cônjuge, para o resto da vida. Hoje, nós já não vemos isso, essa preocupação mais. Hoje os jovens já não têm isso mais como um critério. E começou um certo mover de não tem nada a ver, de eu de repente buscar alguém para mim que não está aqui dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falo isso porque eu já falei para adolescentes e para jovens aqui uma vez, mas não quero dizer isso porque tem muitos pais aqui.
Se você buscar um relacionamento em que essa pessoa não for filha de Deus, eu tenho pena de você, porque você está escolhendo como seu sogro Satanás. Querido, é realidade. Se você casar com uma filha, com uma mulher que não for filha de Deus, ela é filha de quem? Se você casar com um rapaz que não for filho de Deus, se relacionar com ele, ele é filho de quem? E vai chegar um dia que você pode ser surpreendido. Sabe o que pode acontecer? Um belo dia você vai estar em casa com a sua esposa e você vai ouvir assim, ó. A porta bate. Você vai. Abre a porta. E quem está lá é o seu sogro. Dizendo assim, vim morar com você. Vim morar na sua casa. E você vai falar assim, está repreendido. Ele fala, não, eu tenho autoridade, você casou com a minha filha. Então eu posso entrar na sua casa. Mas se você se casar com uma pessoa que é filha de Deus, um dia você vai ouvir a porta. E vai ser esse cara, o diabo, a porta a bater. Só que quem vai abrir a porta não é você. Quem vai abrir a porta é o seu sogro que já mora com você dentro da sua casa. Jesus mora dentro da sua casa com você. E ele vai abrir a porta. E quando ele abrir a porta, o diabo vai correr. E na sua casa ele não vai ter liberdade alguma. Você entende isso, querido? Você consegue entender isso? É um princípio. Deus tem separado o seu povo. Não permita. Não permita que doutrinas convençam você de que você é igual. Porque você não é.